Salve, salve, galera! Vamos finalizar aqui? Bom, a última parte do módulo que está faltando é a gente estudar os elementos de proteção de um circuito. Existem dois principais, um deles chama fusível e o outro chama disjuntor. Eu desenhei aqui um fusível. Eu disse fusível, não disse fuzil, tá? Não é fuzil não, é fusível. Dersim, o que é fusível? É um elemento que pode sofrer fusão. Como assim? Deixa eu te explicar. Imagina que essa corrente aqui, ó, estivesse alimentando... Sabe aqui a minha mão? Imagina que fosse o meu PlayStation aqui a minha mão. Tá bom? Aí, devido a uma forte tempestade, surgiu uma corrente elétrica tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que se ela chegar aqui no meu PlayStation, o meu PlayStation vai queimar. PlayStation é muito caro, eu vou ter prejuízo, eu não quero ter prejuízo. Para evitar que o meu PlayStation queime, antes de chegar no PlayStation, eu coloco o elemento fusível. Fusível. Tá. Como que ele funciona? Ele é assim, ó. Ele é uma cápsula, ele é bem pequenininho assim, galera. Deve ter o quê? 2 centímetros no máximo. Ele é uma cápsula. Nos terminais, nessa parte que eu representei com a cor branca aqui, ó, existe um material metálico. Ele é envolto por um cilindro de vidro transparente e aqui dentro tem um fiozinho que, quando é percorrido por uma corrente muito grande, ele se funde, ele derrete. Daí o nome fusível. Se ele se fundir, não tem mais caminho para a corrente. Aí a corrente é interrompida, aí não queima o meu PlayStation. É assim que funciona o fusível. Para que o meu PlayStation volte a funcionar, aí eu tenho que trocar o fusível. Mas não se preocupa não, o fusível ele é bem baratinho, muito baratinho mesmo. Dependendo da loja de materiais eletrônicos, eles até dão de graça isso aí para você. Tá bom? O elemento disjuntor, que tem muito na entrada de residências, naquele chamado quadro de forças, né? Quadro de distribuição de circuitos, ele também tem a função de proteger o circuito. Só que ele funciona mediante uma chavinha liga e desliga, tá? Na casa dos meus pais, lá em Sertãozinho, uma construção um pouco mais antiga, quando os 3 chuveiros eram ligados ao mesmo tempo, o disjuntor desarmava. Desarmava porque ele não estava apto a suportar uma corrente tão grande. Aí, para não danificar a instalação elétrica, o circuito desarmava. Antes desarmar o circuito do que causar um incêndio. O problema é que às vezes você estava lá tomando banho, né? E era incômodo, desconfortável. Mas, paciência. Tá bom? Dercy, então tanto o fusível como o disjuntor são elementos de proteção? Perfeito. Como eles funcionam? Eles interrompem a corrente quando ela ultrapassa determinado valor. Por exemplo, imagine que esse fusível aqui, ó, fosse um fusível de capacidade 10 amperes. Isto significa que ele suporta no máximo até 10 amperes. Mais que isso, ele interrompe a corrente. Dersim, se tiver uma corrente de 8, de boa, ele deixa passar. Uma corrente de 9, de boa, ele deixa passar. 9,999999, de boa, ele deixa passar. 10 amperes, ele deixa passar. Agora, se você tiver 15 amperes, aí ele já não aguenta, ele interrompe a corrente. Beleza? É assim que ele funciona. Bom, para você poder representar o disjuntor em um circuito, ou você coloca um F dizendo que é fusível, ou então você desenha essa cobrinha aqui, ó. Essa é a representação do elemento fusível em um circuito. Tá bom? O que o vestibular pergunta muito para você? Qual é a capacidade de um fusível? Aí você tem que fazer a seguinte continha. Tá bom? Ó, imagina que essa daqui fosse a DDP da rede elétrica lá da tua casa. Normalmente a DDP da rede elétrica ou é 110 ou então 220 volts. Beleza? Bom, aí você tá lá na tua casa, tudo tranquilo, todo faceiro, todo maroto. Aí você liga uma lâmpada. Então tem que ir uma corrente para alimentar a lâmpada. Você liga o forno. Tem uma corrente que alimenta o forno. Você liga o chuveiro. Tem uma corrente que alimenta o chuveiro. Pronto. Então esse fusível aqui, ele tem que proteger a lâmpada, o forno e o chuveiro. Tá.
Como que eu faço para calcular a máxima corrente que ele suporta? Aplica um π. Potência é igual a corrente vezes a DDP. Para que você possa calcular a corrente do fusível, você tem que imaginar a situação mais crítica possível. A situação mais crítica possível é aquela situação em que todos os elementos estão ligados ao mesmo tempo, porque é a situação em que se exige mais do circuito. Então, quem é a potência total? A potência total é a potência do chuveiro, do forno, da lâmpada, ou seja, a potência de todo mundo que você deseja proteger. Então, a potência total aqui seria, ó, a potência do chuveiro mais a potência da lâmpada mais a potência do forno, a potência de todo mundo que você quer proteger. Beleza? E a DDP que você usa aqui é a DDP da rede elétrica. Ou é 110 ou então ela é 220 volts. Bom, para você poder calcular a corrente, basta você isolar o I aqui. Então você faz o seguinte, lá vai, ó. A DDP da rede estava multiplicando, desce dividindo. Portanto, a corrente através do fusível vai ser a potência total dividido pela DDP da rede. Pronto. Dersim, para que serve essa formulinha? Serve para você calcular a capacidade de um fusível. Dersim, o que é a capacidade de um fusível? É a máxima corrente que ele suporta sem queimar. Vamos fazer um exemplo para ver se você entendeu? Primeiro exercício da FUVEST. Ó, primeiro exercício é um exercício da FUVEST. Ele está na lista cujo link está aqui embaixo do vídeo, tá? A lista foi publicada para você no estudo.seb, mas o link dela também está aqui. E o exercício da FUVEST, ele diz assim, ó. Exercício número 1 da FUVEST aí da sua lista. No circuito elétrico residencial a seguir, esquematizado, estão indicadas em watts as potências dissipadas pelos seus diversos equipamentos. O circuito está protegido por um fusível F. Ele colocou a letrinha F ali no fusível. Que funde quando a corrente ultrapassa 30 amperes. Então essa é a máxima corrente que ele suporta. Beleza. Que outros aparelhos podem estar ligados ao mesmo tempo que o chuveiro sem queimar o fusível. Vixe. Muita calma nessa hora. Vamos com calma? Primeiro vamos calcular qual é a potência total instalada que esse circuito poderia suportar. Vamos fazer o seguinte, ó. A máxima potência que ele pode suportar é a corrente do fusível, sem que ele se queime, né? Portanto, é a corrente de 30. Vezes a DDP da rede. Bom, vamos ver qual que é a máxima potência que a gente pode ligar junto com esse disjuntor aí, com esse fusível, né? Vamos lá? A corrente do fusível, o texto diz que era 30. A DDP da rede, o texto disse que era 110. Portanto, a máxima potência que pode ser instalada é 30 vezes 110, isso dá 3.300 watts. Essa é a máxima potência que pode ser instalada. Dersim, e se eu instalar uma potência maior do que essa? Aí a corrente vai ser maior que 30, aí o fusível vai queimar. Beleza? Bom, ele quer ligar o chuveiro junto com mais alguma coisa. A potência do chuveiro era 3.000, ele dava. Será que eu posso ligar o chuveiro com a lâmpada? Pode. Por que, Dersim? Porque a potência do chuveiro é 3.000. A potência da lâmpada é 60. Isso aqui dá 3.060, que é menor que a máxima permitida. Então eu posso ligar assim a lâmpada junto com o chuveiro. Bom, segundo, será que eu posso ligar a TV também? Resposta, sim.
Sabe por quê? Se eu ligar o chuveiro, a lâmpada e a TV, 3.000 mais 60, 3.060 mais 150, isso dá 3.210 watts. Opa, que é menor que 3.300. Então eu posso ligar a lâmpada mais a TV. Beleza? Agora, qualquer outro equipamento que eu ligar, dos que estão aí, eu ultrapasso os 3.300. Se eu ultrapassar os 3.300, aí o fusível vai queimar. Portanto, no máximo eu posso ligar, juntamente com o chuveiro, a lâmpada e a TV. Lâmpada e TV estão ali na sua alternativa elefante. Beleza? Portanto, anota aí, galera. Fusível e disjuntor são elementos de proteção do circuito. Como que eles funcionam? Eles interrompem a corrente quando ela ultrapassa a máxima corrente que eles suportam. Beleza? Galera, assim a gente finaliza mais um módulo. Dá uma olhada na tarefa e nas orientações que estão aqui de baixo. Valeu, até mais!